Operação da Polícia Civil do Distrito Federal contra a lavagem de dinheiro de grupo criminoso cumpre mandados em Santa Catarina. Policiais militares apreendem mais de 340 pés de maconha em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Inflação fica estável em Florianópolis no mês de fevereiro, segundo o índice do custo de vida da ESAG. Com o receio da chegada da gripe aviária, o governo do estado suspende eventos com aves em Santa Catarina. E ainda, no esporte, Camboriú derrota o Manaus e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Avaí perde para o Retrô e é eliminado. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a Operação Fênix, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal para combater a lavagem de dinheiro de uma organização criminosa. Foram cumpridos mandados aqui em Santa Catarina, nas cidades de Balneário Camboriú e Itajaí. Os investigadores descobriram indícios de que o grupo possuía 5 empresas em nome de familiares e de outras pessoas, que eram usadas para esconder esquemas ilegais. A proprietária de uma das empresas, inclusive, trabalha como empregada doméstica. São 2 construtoras, uma holding, um hotel e uma financeira. Além das prisões, os policiais também cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em cidades do DF e de Santa Catarina. 3 acusados também são investigados pelo crime de pirâmide financeira, que prejudicou mais de 760 pessoas. E a Polícia Federal desmantelou uma quadrilha que atuava no descaminho de vinhos argentinos para o Brasil. Foi o resultado da Operação Zéfiro, deflagrada hoje. Os agentes cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em residências e empresas nas cidades catarinenses de São José do Cedro e Dionísio Cerqueira, além de Barracão, no Paraná. As investigações começaram em 2021, com a prisão de 6 pessoas em flagrante no momento em que transportavam 1.400 caixas de vinhos argentinos em um caminhão na cidade de Barracão, que seria enviado para São Paulo. Além dos 7 mandados de busca e apreensão cumpridos na presente data, o juízo também ordenou o bloqueio de valores e bens em nome dos investigados, além de imóveis e veículos. Durante as investigações, ficou apurado que os indivíduos criavam empresas de fachada com o intuito de ludibriar as instituições financeiras, de forma a ocultar os valores que eram movimentados do descaminho de vinhos argentinos. Os envolvidos vão responder pelos crimes de descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E policiais militares descobriram uma estufa com mais de 340 pés de maconha. Isso foi em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Policiais do Serviço de Inteligência do 24º Batalhão apuravam a utilização de uma casa em Biguaçu como estufa para plantio de maconha e o uso de um carro para o transporte do entorpecente. No local, os policiais apreenderam 341 pés de maconha, 21 sacos com skunk, droga conhecida como super maconha, 7 sacos com folhas secas de maconha, lâmpadas, reatores, exaustores, balança de precisão, fertilizantes e o carro investigado. Todo o material foi entregue na Central de Polícia de São José. Também em São José, policiais civis e guardas municipais descobriram um verdadeiro laboratório de fabricação de anabolizantes. O material apreendido passa de R$500 mil. A descoberta foi feita durante uma operação que cumpriu 6 mandados de busca e apreensão, deflagrada pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal de Florianópolis. No local, foram encontrados anabolizantes importados do Paraguai e de Minas Gerais e material para a fabricação das substâncias importado da China. A mercadoria, além de conter variedades de anabolizantes, ela foi avaliada em mais de R$500 mil. O inquérito prossegue na tentativa de descobrir toda a logística desse grupo voltado para esse tipo de comércio ilegal, bem como de angariar mais elementos probatórios para poder instruir o procedimento policial que está em curso nesta delegacia. Quem for flagrado em uso de cigarro eletrônico em ambientes fechados de Chapecó, no oeste catarinense, pode ganhar uma multa de até R$ 800. A medida foi aprovada pela Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores da cidade aprovou um projeto de lei complementar que proíbe o uso de cigarros eletrônicos em ambientes fechados, sejam eles públicos ou privados.
e estipulou multa de mais de R$ 800 em caso de flagrante. O pedido para a criação do regulamento partiu dos donos de estabelecimentos da região que sofriam com clientes usando cigarros eletrônicos, mas não podiam coibir por falta de uma lei. Temos um projeto na casa que ele coíbe o uso do tabagismo. Então a gente fez um projeto adendo ao tabagismo, também proibindo a cigarrilha eletrônica e também o chamado pendrive eletrônico, né, que seria o cigarro eletrônico, seja ele restaurante, seja a casas noturnas. Com a sanção, o texto será adicionado a uma lei municipal de 2010 que já proibia o uso de produtos do tabaco em ambientes fechados. A fiscalização será feita pelo PROCON e pela Vigilância Sanitária do município. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. Quem chega hoje com os destaques desta edição é o Douglas Santucci. Olá, Santucci. Boa noite. Daqui a pouco no Jornal da Band você vai ver o relançamento do Bolsa Família, com um adicional de R$ 50 para criança, adolescente e também gestantes. Vamos falar do PIB, o fechamento dos números de 2022, um crescimento de 3%, mas uma queda no último trimestre. E também vamos trazer os detalhes de uma entrevista exclusiva com o presidente Lula. Ele falou sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia e também detalhes sobre taxa de juros, uma cobrança para que haja a redução para o desenvolvimento do país e outros temas que você vai saber daqui a pouquinho, às 7h20 da noite. A seguir, os dados da inflação em Florianópolis, segundo o indicador da Exagio-Desk. E veja também, nossos repórteres mostram como está o alargamento da faixa de areia da praia de Ingleses, norte da ilha, aqui na capital. É só um instante, nós já voltamos. Nós estamos de volta com o Band Cidade para falar do alargamento da faixa de areia da praia de Ingleses, no norte da ilha, aqui em Florianópolis. Os trabalhos estão na reta final, só que um grupo de moradores não está nada satisfeito com um efeito colateral da obra. É uma verdadeira transformação em uma das praias mais populares de Florianópolis. O alargamento da faixa de areia da Praia dos Ingleses, destino certo de milhares de turistas no verão, era esperado pelos frequentadores. Só que entre os moradores, a obra divide opiniões. Eu achei que ficou excelente, porque antes de ter o alargamento ficava pouca faixa de areia, então eu achei que ficou bom. Eu, em particular, não gosto muito, porque a natureza está reclamando. Eu vejo que, no fim das contas, só há benefícios, assim. Eu estou gostando bastante da nova experiência. O resultado para o frequentador da praia e para a comunidade próxima da praia nos parece muito bom. Os moradores reclamam que, após o início das obras, a água da chuva e do esgoto fica represada na porta de casa. Isso porque se formou uma espécie de bolsão, com um degrau que impede a água de passar. A dona Nazarete conta que após as últimas chuvas, o local ficou intransitável e as pessoas não conseguiam acessar a praia. Com a enxurrada que teve agora a última, isso aqui ficou tudo alagado de esgoto, a água da chuva com esgoto. E na rua lá fora também encheu, porque aqui a areia, né, cobriu toda a água que iria para o mar, né? A prefeitura atribui o problema a ligações irregulares de esgoto e informa que após o término das obras, a água da chuva vai ser drenada. Nosso projeto Se Liga na Rede, o Sanear, está indo ao longo de toda Dom João Becker, fazendo vistorias, verificando as ligações irregulares e depois dito lacrando essas ligações irregulares. Automaticamente não vai ter mais esta água que vai para lá, né? A obra de alargamento da faixa de areia da Praia dos Ingleses vai custar cerca de 18 milhões de reais. Iniciada em janeiro, tem previsão de entrega até o final deste mês. A draga russa trabalha para a retirada de 4.000 metros cúbicos de areia do fundo do mar. A expectativa é que a faixa de areia ganhe entre 30 e 50 metros, o que deve incrementar o turismo na região. Impacto de geração de emprego e renda, impacto de desenvolvimento econômico, impacto de mais turista, vai triplicar a quantidade de turista, impacto na melhoria da qualidade de vida dos moradores, ou seja, vai ter tipo de impacto 100% deles positivo, não vai ter um impacto negativo, com certeza absoluta. Teve nova vistoria nas obras de requalificação da Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, leste da ilha, aqui na capital do estado. Os promotores foram verificar se as mudanças na obra foram ou não foram feitas pela prefeitura.
Esta foi a 6ª vistoria feita pelo Ministério Público Estadual nas obras da avenida. Desta vez, o foco principal foi a alteração nas questões de acessibilidade e segurança. O projeto original da obra traria grande dificuldade de locomoção para pessoas com deficiência, de acordo com o Ministério Público. Para o promotor responsável pela inspeção, as melhorias feitas pela Prefeitura nas obras foram satisfatórias, com melhora significativa na acessibilidade. Da última vistoria que foi realizada em meados de dezembro para cá, nós constatamos hoje uma grande evolução no andar das obras, principalmente no tocante ao aspecto da acessibilidade. Hoje os pisos podotáteis estão posicionados da forma que o Ministério Público recomendou, ou seja, no centro das calçadas e não mais na extremidade das calçadas, como constava do projeto. Além disso, outras melhorias, como a conclusão da ciclovia, a troca ali dos pontos de ônibus, faltando alguns detalhes para a finalização completa da obra, principalmente a questão da calçada. Há um pequeno trecho ainda que não foi concretado, mas de acordo com a promessa da Prefeitura, hoje aqui inclusive, nas palavras do prefeito Topazio, até dia 23, aniversário da cidade, toda essa obra estará concluída. A preocupação com a gripe aviária fez com que o governo do estado cancelasse todos os eventos com aves em Santa Catarina. As informações agora com a repórter Júlia Matos. Olá, Rodrigo. Essa é uma nova medida determinada por Santa Catarina junto com o Rio Grande do Sul para a prevenção contra a gripe aviária, que tem assolado os outros países. Já são 8 países da América do Sul, entre eles a Argentina, que tem contato direto com Santa Catarina, que tem registrado casos de gripe aviária. Esse cancelamento dos eventos de torneios e exposições de aves, por exemplo, vem junto com a nova portaria determinada pelo governo do estado para poder evitar a circulação de aves aqui no estado. Santa Catarina é o segundo maior produtor de carne de aves do Brasil, ficando atrás apenas do Paraná. Por isso, a preocupação do governo do estado em criar esse bloco de isolamento, que foi chamado pela Secretaria de Estado da Agricultura, para poder barrar a disseminação dessa doença aqui em Santa Catarina. Quem conversou com a gente foi o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, que falou um pouquinho sobre essa nova portaria e deu algumas orientações para a população. Olha só. Nós emitimos uma portaria impedindo que aconteça torneios ornitológicos de pássaros, para que esse tráfico de aves, que não sejam aquelas que são para o abate, aconteçam e possam trazer a doença para Santa Catarina e para o Brasil. O monitoramento dos grandes aviários, principalmente no oeste e meio oeste de Santa Catarina, foi intensificado. As análises com esses animais acontecem todos os dias. E agora a maior medida, a principal medida para o governo do estado é essa comunicação com os avicultores, para que eles auxiliem, para que eles denunciem, notifiquem o estado em caso de suspeitas da gripe aviária aqui no estado. Volto com você. Olha, a inflação em Florianópolis fechou fevereiro de forma estável em relação ao mês anterior. É o que revelam os dados do Índice do Custo de Vida, divulgado todo mês pela ESAG-UDESC. Vamos aqui ver o telão do Band Cidade com os dados. Vamos a eles. Olha, em fevereiro, segundo a ESAG-UDESC, o indicador, a inflação avançou 0,72%. Foi o mesmo índice do janeiro deste ano, 0,72%. É uma queda de 0,17 ponto percentual na comparação com fevereiro do ano passado, que fechou em 0,89%. Bom, no acumulado do ano, janeiro e fevereiro, alta de 1,45%. E nos últimos 12 meses, alta acumulada de 4,36%. Dos 297 itens pesquisados, 101 tiveram aumento, 119 ficaram estáveis e 77 tiveram queda no preço. Nos setores, a maior alta foi em educação, 6,14%, seguido por comunicação, 2,53%. Só que esses dois índices têm um peso menor na composição do indicador. Os dois que mais pesam são alimentação e transportes. A alimentação subiu 0,30% e os transportes teve uma queda de 0,29%, puxada pela redução de 1,25% nos combustíveis. Vale lembrar, o índice do custo de vida é calculado pela ESAG-UDESC e reflete a variação dos preços nos orçamentos de famílias com renda de 4 a 40 salários mínimos. Olha, em Blumenau, a Prefeitura deu a ordem de serviço para pavimentação e drenagem de uma das principais ruas do bairro Salto do Norte. A via é uma transversal da rua Ari Barroso.
recentemente revitalizada pelo município. A drenagem e pavimentação asfáltica vão ser feitos em toda a extensão da rua de 187 metros. Estruturamos o projeto para essa obra e agora estamos aqui dando a ordem de serviço de uma obra de pouco mais de R$650 mil, mas que gera emprego, que gera renda, que gera impostos. Impostos esses são aplicados na manutenção da cidade e também na manutenção dos serviços que atendem a população da cidade inteira. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, os primeiros trabalhos e demarcações na via devem ocorrer nos próximos dias. A gente vai fazer drenagem, vai fazer um pavimento asfáltico, tudo isso para dar mais segurança e tranquilidade e conforto também para quem trafegar pela via. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta sexta-feira em Santa Catarina. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A sexta-feira vai ser de sol em grande parte do estado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. Tem risco de temporais localizados. As temperaturas vão estar altas, com sensação de ar abafado. Na capital, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 32. Em Lages, mínima de 16 e máxima de 26. E em Criciúma, mínima de 20 e máxima de 30 graus. 7 horas e 8 minutos, 7 e 8, já está aqui no telão do Band Cidade o portal tvbv.com.br para os destaques do momento. Vamos a eles. Olha só, a Universidade Federal de Santa Catarina vai ter novamente posto móvel de vacinação em março. E aí tem a programação completa no portal para você conferir. Tem também outros destaques para prevenir gripe aviária. Santa Catarina suspende eventos com aves. Tem também, em Florianópolis, homem é preso com munição e grande quantidade de drogas. Tem ainda, Chapecó proíbe cigarros eletrônicos em ambientes fechados e estipula multa. Um pouquinho mais para baixo, vamos dar uma conferida aqui em mais destaques. IFSC oferece curso online sobre redes 5G. Saiba como participar. E tem também o lucro da Petrobras, recorde em 2022, crescimento de 77%. Tudo isso e muito mais você acessa em tvbv.com.br. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique, claro, muito bem informado. A seguir, a Copa do Brasil é o destaque do esporte. Camboriú derrota o Manaus e se garante na segunda fase. Já o Avaí perdeu para o Retrô na Arena Pernambuco e está eliminado da competição. Detalhes no próximo bloco. Até já. Estamos de volta. O novo Comitê de Vigilância e Controle do Aedes aegypti faz a primeira reunião, já fez, melhor dizendo, nesta terça-feira. A instância acompanha o desenvolvimento de ações de combate à dengue. A primeira reunião envolveu órgãos do governo do estado e representantes de outras instituições. Durante o encontro, houve a troca de informações e o planejamento de ações para a prevenção e o controle do mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina. Estão sendo realizadas capacitações de manejo clínico para uso de inseticidas, visando fortalecer a resposta diante desse número de casos que foi identificado até o momento. Não vimos óbitos ainda nesse ano 2023, como vimos em 2022, mas justamente o cenário demanda um acompanhamento e realmente um reforço das medidas para evitar realmente que pessoas evoluam para a gravidade e acabem morrendo de dengue. O estado tem 339 casos de dengue em 2023. 81% deles estão na Grande Florianópolis. 143 cidades do estado estão infestadas pelo mosquito transmissor, 21% a mais do que no mesmo período do ano passado. E agora no Band Cidade é hora das informações do esporte. Copa do Brasil terminou agora há pouco o duelo entre o Real Ariquemes de Rondônia e o Criciúma pela primeira fase da competição. O time catarinense venceu por 3-0, com gols de Claudinho, Éder e Fabinho. Com a vitória, o Criciúma garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil e uma premiação de R$1.400.000. O adversário na segunda fase vai ser o Coritiba, em jogo que vai ser disputado no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. E ontem, o Camboriú derrotou o Manaus e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. De quebra, a equipe do Litoral Norte também engordou o caixa com um bom dinheiro. Jogando em casa e com o apoio do torcedor, o Camboriú foi para cima do Manaus e fez o goleiro Reinaldo trabalhar. E a festa ficou completa ainda no primeiro tempo. E o responsável foi o Gabriel Tonini, que balançou as redes no Estádio das Nações. O
Manaus até tentou reagir na segunda etapa, mas não teve jeito. Era a noite do Camboriú fazer história. Na primeira vez na competição nacional, conseguiu a classificação para a segunda fase e mais R$900 mil nos cofres da Cambura. Na segunda fase, o adversário do Camboriú vai ser o Bahia. O duelo vai ser em jogo único também em Camboriú, mas sem vantagem do empate para o Bahia. Em caso de empate, a vaga na terceira fase vai ser decidida nos pênaltis. Na Arena Pernambuco, o Avaí não conseguiu superar o Retrô. O time catarinense jogava pelo empate, mas perdeu para os donos da casa e deu adeus à Copa do Brasil. Os donos da casa abririam o placar se o árbitro não tivesse anulado esse gol de Renan, por falta de ataque. Aí foi a vez do Avaí balançar as redes e começar a contagem do jogo. Lucas Silva recebeu o cruzamento de Robinho e testou para fazer 1-0. Mas o Leão nem teve tempo para comemorar, já que 2 minutos depois o Retrô empatou com William Marcílio. O Avaí levou sorte por ver mais um gol dos mandantes ser anulado. Após saída errada do time catarinense, foi marcado impedimento. No segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo que o primeiro, com o Retrô querendo mais. Aí veio a experiência do atacante Fernandinho, com esse golaço de cobrança de falta, virando para o Retrô e colocando o time na próxima fase. 5 minutos depois, a base azurra colocou o Leão no jogo novamente. Modesto empatou, mas a Fênix tinha Fernandinho, que nos minutos finais aproveitou a cobrança de escanteio e marcou a virada do Retrô por 3-2 e a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Já o Avaí dá adeus mais uma vez de forma precoce à competição milionária. E uma rede de supermercados inaugurou uma nova loja aqui na capital do estado, hoje pela manhã. Com a economia a todo vapor, a capital de Santa Catarina é um atrativo a mais para novos negócios. Por isso, essa rede de supermercados abre a 5ª loja por aqui. O bairro Córrego Grande foi escolhido a dedo pelos diretores, que buscam alternativas sustentáveis para integrar comunidade e natureza. A gente prima muito pela preservação da natureza, né, o meio ambiente. E esse bairro ele traz esse contexto junto com a gente. Então, quando pensamos em vir para cá, a gente analisou todos esses pontos que pesaram bastante para a gente. Além da experiência de compra, a preocupação vai além e oferece aos clientes experiências com a natureza, no contato direto com o Parque Municipal do Córrego Grande. A gente está muito feliz de chegar no bairro, a gente é daqui, né? A gente é dessa região, então cada vez mais aí se aproximando dos nossos consumidores, pediam muito. Dona Nésia é um desses clientes. Bem, eu já conheço a rede porque o meu filho mora no Rio Tavares e ele frequenta, né, esse supermercado. Então, por isso que agora para mim vai facilitar, porque eu moro num prédio, então para mim vai ser ótimo. A nova loja inaugura com cerca de 50 funcionários, mas até o final do ano a intenção é oferecer oportunidades de trabalho para a comunidade. Nessa unidade serão 50 colaboradores diretos, fora os colaboradores indiretos que nós temos. Nossa rede aí já tem 800 colaboradores. Esperamos aí precisar contratar mais ainda para poder atender a demanda da região aí. 7h18, 7h18, imagens ao vivo de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses na sua tela. Em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Tráfego tranquilo na ponte Pedro Ivo Campos, que dá acesso à ilha. Tráfego também tranquilo, sem registro de lentidão ou filas, na ponte Colombo Salles, em direção à área continental da capital do estado. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h45 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.